Bom, o assunto de hoje é energia renovável ou limpa, como você bem entender. E nós vamos conversar com uma pessoa muito interessante sobre esse tema que eu, particularmente, só ouvia comentando questões políticas e econômicas no Jornal da Cultura. Emerson Capaz, o homem entende tudo de energia renovável, de sustentabilidade. Eu não sabia dessa história, Capaz. Entende tudo não, também não vamos exagerar. Alguma coisa eu consigo falar sobre Mas isso. é uma área que você convive com ela, né? Você trabalha nisso. Então, você sabe como aconteceu isso? Foi muito engraçado. Em 2007, eu abri uma empresa de consultoria. Nessa empresa de consultoria, naquela época, eu falei a grande virada do milênio e dos países como o Brasil vai ser o sol. Nós estávamos começando a energia eólica, né, que é a energia do vento, ela estava vindo muito forte. E eu olhava e falava, mas como o vento? O Brasil, o vento é bom em alguns lugares da ponta, no Nordeste e tal, mas o sol não tem igual. É um país tropical. Um país como o Brasil, onde você anda tem sol. E comecei a ir atrás, pesquisar, desenvolver. E por acaso fiz contato com uma empresa chamada Oerlikon, que era uma empresa suíça, que tinha desenvolvido um painel solar diferenciado, que era um painel quase um espelho. Você podia inclusive colocar nas fachadas dos prédios, não só no teto ou no chão. Fiz contato com eles, desenvolvemos um relacionamento, vieram para o Brasil, fizemos um acordo de cooperação entre a minha consultoria e eles, para trazer a primeira fábrica de painel solar do mundo aqui no Brasil. Chegamos a desenvolver o projeto todo, fui para Pernambuco, o Eduardo Paes era o governador de Pernambuco, abriu todas as portas de Pernambuco para fazer a fábrica lá, cedeu um terreno de 50 mil metros quadrados, tudo andando, criamos uma empresa que ia ser a líder do processo. E em 2008, crise mundial, preço despenca, painel cai na China, começa aquele desenvolvimento todo contrário ao que se imaginava, e aí os investidores desistiram, morreu. A minha dúvida é a seguinte de muitas pessoas. Por que um país como o Brasil, que é um país tropical, né? Você bem disse, abriu aqui falando isso, que nós temos sol em abundância, mesmo no inverno, tem muito sol. Por que a energia solar não é uma prioridade? Hoje é. Na verdade, demorou muito para cair a ficha. Um jogo político não deixou a energia solar crescer antes no Brasil. Qual era o jogo político que existia? Em determinados governos, você tinha ministros que dependiam muito do diesel da Petrobras, tinha aquele relacionamento com a Petrobras, que a gente já sabe hoje muito bem como era, e favorecendo as termoelétricas em vez da energia solar. Por quê? Termo consome diesel, que é sujo, mas é bom porque está jogando o diesel da Petrobras lá. E as termoelétricas foram construídas em vez de você ter um plano de incentivo à energia solar no Brasil inteiro. Segurou-se a energia solar para priorizar as termoelétricas e termos que são caríssimas, custam o dobro ou o triplo hoje do que a energia solar e demoram muito mais para serem construídas. Aí envolve empreiteira, que constrói hidroelétricas. Você tem uma ponte aí de pessoas que são beneficiadas com isso. Né? Então este setor solar só despertou em 2014, 2015, quando veio a regulamentação da medida 482 da ANEEL, que permitiu aí difundir a energia solar no Brasil inteiro e começou um crescimento absurdo da energia solar. Quando você fala difundir, qual que é o nível de crescimento dessa energia solar? Desde que a ANEEL colocou a mão no processo até hoje? Se você olhar do momento em que foi publicada essa portaria e o desenvolvimento do setor, ele cresceu de quase zero para 3 gigawatts em 4 ou 5 anos. O que é isso? 3 gigawatts em termos de hidrelétrica? Em termos de hidrelétrica, assim, hoje temos 2 ou 3 grandes usinas, dessas grandes usinas que você tem aí, em energia solar já no Brasil. Se você olhar a matriz energética brasileira, ela representa 0,18% do total de energia consumida no Brasil. Muito pouco. Então, nós tiscamos só, estamos assim no comecinho de ter uma forte interferência na matriz energética. E agora tem um grande problema. As distribuidoras de energia começaram a ser afetadas pelo crescimento da solar, porque a solar dá um desconto na conta e a gente pega os clientes e consegue trazê-los para as plantas solares com um preço muito menor. As distribuidoras começaram a interferir nesse processo e está saindo uma mudança agora da 482 que impede a energia solar de crescer no Brasil. Mas está uma revolução contra isso. Tem imposto em cima da energia solar? Não tem imposto, tem taxa? não tem imposto, não tem taxa, mas existe uma cobrança do fio que é usado quando você entra no sistema de distribuição e transforma essa energia numa energia elétrica, você usa o fio.
E nós pagamos por esse fio. As distribuidoras estão querendo que a gente pague 3 vezes mais, 60% a mais, e isso inviabiliza o setor Qual que é solar. o entrave legal que está tendo agora? A revisão dessa 482 que está para entrar em vigor. Se a revisão for como a ANEEL gostaria que fosse e publicou, o setor solar vai fazer isso aqui no Brasil. Mas por quê? Eles vão sobretaxar, eles vão impedir que as pessoas, os consumidores façam... produzam energia solar na sua casa? Eles vão dificultar a energia solar nos telhados dos consumidores que querem usar essa energia solar e vão impedir as plantas solares afastadas, que são remotas, que a gente chama de plantas solares remotas, de poderem dar essa energia, distribuir essa energia com 30% de desconto, 35% de desconto sobre o preço das distribuidoras. E aí o que vai acontecer? Eles vão sobretaxar o fio que já está lá, já foi construída a linha de transmissão, já foi usado recurso para essa linha de transmissão e eles querem cobrar 60% a mais na proposta da ANEEL sobre esse fio. Mas isso é um retrocesso? É exatamente por isso que o setor O Brasil entrou... não pode deixar. Não, exatamente. Tem que denunciar isso. Não, já denunciamos, fizemos um movimento em Brasília. O setor todo esteve com o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, e saiu uma medida provisória suspendendo a mudança da ANEEL, o que é uma coisa muito favorável até que se resolva qual é a tributação razoável para esse fio. Vamos entender um pouco a energia solar. Nós temos consumidores nos assistindo. Então, vamos lá. Energia solar. Eu preciso ter aqueles painéis, que aquilo, a matéria-prima é o silício. Para fazer as células fotovoltaicas. Né? E o Brasil tem abundância de silício. Tem abundância de sol e de silício, não é isso? É isso. Vem da areia, o silício vem da areia. O preço disso, como é que é para montar uma planta solar ou uma estrutura para gerar energia solar na minha casa, por exemplo? Então vamos lá. Primeiro, o silício, que é a matriz, o centro do painel solar, onde você tem a tecnologia de desenvolvimento para transformar o sol em energia elétrica, ele já lá fora está muito desenvolvido. Quer dizer, hoje, painéis solares, silício, essa coisa toda, ainda produzir no Brasil é mais caro do que importar. Apesar de você já ter fábricas de painéis solares aqui enormes. E tem a matéria-prima... em Sorocaba. Então, mas por quê? Custo da mão de obra, impostos. Tá. Tudo o que a gente já sabe no Brasil inviabiliza a construção dos painéis e aqui. Tanto é que a Canadian, que é uma das maiores do mundo, chinesa, tem uma fábrica em Sorocaba e nós que usamos painéis da Canadian importamos da China mais barato do que o Canadian que fabrica em Sorocaba o seu painel. De qualquer jeito, já tem fábricas, as coisas estão andando. Então esse painel solar transforma a luminosidade e a energia do sol através de um mecanismo elétrico que vira energia elétrica. Entra energia em luz solar, vai pela rede e entra na sua casa uma energia elétrica. E é diferente da que aquece água. Todo mundo já tem aquele aquecimento solar de água. É outra tecnologia. É outra tecnologia. É completamente Você consegue diferente. armazenar essa energia? Então, na hoje, sua casa? Você armazena ela no sistema de distribuição. É como se você pudesse jogar energia, a bateria dessa energia que é jogada no sistema é a linha de distribuição e as distribuidoras, porque ela fica no sistema em seu nome. Então, você não armazena ela em casa, não, você manda para a distribuidora. Isso, você manda ela você fica não usou, lá você e você tem 5 anos no seu CPF ou no CNPJ da empresa para manter essa energia lá durante 5 anos. Só para entender, eu capto da minha casa, essa energia ela é mandada para o sistema Aí quando eu vou usando, vou utilizando o sistema, é isso? No final do mês, você vai ter lá na sua conta de energia assim, você consumiu tanto, e aí embaixo, você gerou tanto, você paga só a diferença. Então a conta de energia das pessoas na sua casa, quando você põe um painel, ela cai brutalmente. Aí eu tenho conta de energia então? Você tem uma mesma que você tem, a mesma. Você não vai mudar a sua conta e nem a sua distribuidora de energia. Com a conta, por exemplo, com a CEMIG, com a Eletropaulo, é a mesma. Só que vai vir embaixo uma linha dizendo quanto você produziu. Porque com a entrada da energia, o relógio passa a girar ao contrário. É um medidor dual. Então, sai e entra. E aí, no final, vai ter o cômputo de quanto você recebeu do sol de energia, você paga só a diferença. Se você não consumir, você fala, e se eu produzir mais? Viajei, fim de semana, fiquei fora, pus no meu sítio, né, uma painel solar, produzi lá. Está no seu CPF. Então, é diferente da energia solar para aquecer a água, né? É diferente. Porque a energia solar para aquecer a água, aquilo é instantâneo, né? Completamente diferente. Você tem todo o sistema na sua casa. Nesse caso de energia elétrica, você tem uma ponta do sistema ligado à distribuidora. Na distribuidora de energia, você está sempre conectado com ela e está lá a produção de energia. Nas plantas industriais ou para comércio e varejo, a mesma coisa, só que é o CNPJ.
E eu posso fazer uma planta para as empresas que não precisa ser no telhado. Essa é a grande vantagem do Brasil hoje. Eu faço uma planta a 5 km, 10 km de distância, onde é o melhor Mas aí local. precisa um terreno muito grande, não? Terreno normalmente de 150 mil metros quadrados, 130 mil, para gerar uma o quê? planta 5 megawatts. 5 megawatts é o quê? 5 megawatts dá 5 mil residências. 5 mil residências, Você ok. pode alimentar quase 5 mil e poucas casas com essa energia. E o custo para fazer isso? Porque eu tenho que contratar uma empresa para fazer essa operação, que é a sua empresa, por exemplo, né? Nós não fazemos energia residencial, fazemos só comercial. Só comercial, pois é. Só varejo, Mas comércio, o custo para o comércio? Para um consumidor que queira... Para o comércio é assim, o custo ele não vai investir nada. Ele não coloca dinheiro, nós trazemos o investidor, nós achamos o terreno, a gente arrenda o terreno para ele, faz a construção da planta e ele só faz um contrato com a GD Solar durante 10 anos. De consumo. De consumo, aqueles 10 anos eu vou manter aquele Consumo contrato médio. com ele, o consumo dele e vou gerar energia para ele. Aí vem o investidor, constrói a planta com a gente e nós entregamos para ele um desconto de 25%, 30%. Ele não faz nada. Ele não precisa fazer nada. Olha que... Ele não gasta... Por que isso não vai para frente? Não, mas está indo muito, está indo tão bem. Mas é 0,0, quando você falou, isso 18, a pergunta que a gente faz. Como é que o setor é impactado se representa 0,2% da matriz energética? É porque está bombando. William, porque essa é uma energia está... elétrica, é uma das maiores despesas das empresas hoje, do setor empresarial, Exatamente. não é isso? É o quê? Consome o quê Em do alguns negócio? segmentos, para você ter uma Da ideia. indústria, por exemplo, é o quê? Eu vou te dizer, por exemplo, o segmento das telefônicas, teles, as grandes teles, Vivo, Claro, Oi, TIM, as grandes contas do Brasil estão nessas teles, porque elas consomem energia nas herbes, nas antenas, dentro dos centros de chamada. São consumidoras gigantescas, 6 bilhões de reais por ano de energia elétrica. Só nas teles, fora as indústrias, fora o comércio, fora o varejo, porque essa energia é movimento, é tudo. A energia está por trás de todos nós, ninguém vive sem energia. Então a energia solar no Brasil vai ser, na minha opinião, em alguns anos, se nós não tivermos essa interferência do governo, a energia solar vai ser mais forte que a eólica. Então eles resolveram tentar impedir que ela crescesse mais rápido do que está crescendo. Então a ideia hoje ficou claro para o setor isso, que se tentou inviabilizar uma matriz que estava crescendo 0 e foi 3 gigawatts e pode virar 23 gigawatts em 2030. E mesmo assim, como o setor todo vai crescer, nós vamos representar 2%, 3%. Nos outros países só mexeram nesse segmento solar ou regulamentaram quando chegou a 5% na matriz. Aí sim, vieram, falaram, vamos organizar, vamos fazer, mas 5%, nós estamos em 0,2%. E mesmo assim, a organização lá é para potencializar mais ainda. O Brasil parece que as coisas são feitas aqui para não dar certo. Para não dar certo. Não pode crescer vamos fazer muito. Um negócio que o Brasil não pode dar certo. Não cresce demais. Se incomodar os poderosos aqui é complicado, não vai mexer. Coisa absurda isso. Não, é impressionante. Hoje a revolução que o setor fez começou a dar resultado, o impacto político foi muito grande, o presidente, inclusive, da República chamou o ministro da Minas e Energia, pediu para ele olhar com cuidado isso e o governo está tendo que voltar atrás. Bem, mas os painéis também têm evoluído muito, né? Muito. E tem alguns painéis que eles acompanham o movimento do Sol, não é isso? Isso, nós fizemos isso. Os nossos vocês já fazem isso? Os nossos painéis, eles são o que a gente chama de tracker, que é seguidor, né, em inglês. Tracker, ele entra, quando o Sol nasce, ele está deitado para o Sol nascente. Para pegar a maior potência do Sol. Pega a curva do Sol inteira Olha. E desce quando o Sol se põe. Então, isso equivale a se ele estivesse no meio-dia o dia inteiro. Porque se o Sol bate aqui, é como se o maior calor é o meio-dia. Como eu deito ele quando nasce, às 6h30 da manhã, a energia faz um salto e fica lá em cima o tempo inteiro, até o fim do dia. Enquanto que normalmente, se o painel estiver no plano, você tem uma senoide de curva, que ele vem, o Sol começa a pegar de 10 horas mais forte, vai até as 2. No nosso caso, com o seguidor, ele abre um espectro muito grande de captação dessa energia com mais tempo no mesmo dia. O interessante é que a dúvida das pessoas é assim, e durante a noite? Eu vou ficar sem energia? Não, é porque ela é armazenada. Ela está no sistema. Ela está no sistema. Você continua com a sua conta de energia na CEMIG, na Eletropaulo, na Enel. Você vai e mesmo se ela nada. faltar, se você estiver produzindo muito, você vai ter energia elétrica normal na sua casa. Normal, só que mais cara. Só que mais você cara, deixa de ter claro. o desconto. Aí todo mundo pergunta, os investidores, mas e se o consumidor, o cara que você não pagar? Se ele não pagar, para ele é pior, porque ele vai deixar de ter uma energia mais barata. Então não faz sentido para o consumidor, cliente nosso,
deixar de pagar a conta, porque ele vai pagar a conta da Eletropaulo, ou da Enel, ou da CEMIG, mas vai pagar a conta mais cara. Nós temos que fazer o sistema funcionar para ele ter aquele desconto. O que você acha que precisa ser feito com urgência para a gente potencializar o negócio de energia solar no Brasil? Minha opinião hoje é assim, se o governo não atrapalhar, a ANEEL regulamentar como deve isso, cobrar, não é que nós não queremos que eles não cobrem o fio, nós queremos que eles cobrem adequadamente. Eu ajudo a ANEEL, sabe por que eu ajudo o sistema? Porque eu coloco o consumo, eu coloco o consumo perto da geração. Entendi. Eu trago as plantas para aqui a redondeza onde aquele consumo está feito. Tá, ela não agride o meio ambiente, não é isso? Zero de agressão. Porque você não vai derrubar a árvore para colocar painéis. Nada, só no chão onde você já, inclusive muitas... É proibido também fazer isso, né? Muitos proprietários de terreno que não tinham o que fazer com as áreas, no interiorzão aí, de Nordeste, Norte, Centro-Oeste, estão adorando a energia solar. Nós arrendamos o terreno dele por 30 anos. O cara não tinha o que fazer com essa área, nem bode, nem nada, não dava nada. Era abandonada, seca. Estão colocando painel solar, tecnologia de ponta para ele. Ele está super feliz, recebe um dinheirinho todo mês. Olha, esse aí é o Brasil que dá certo. Esse é o Brasil que dá certo. É pouco divulgado, né, Emerson? É pouco divulgado. A gente tem tentado mostrar o quanto ela está fazendo de bem para áreas absolutamente abandonadas, que hoje vão virar grandes painéis, grandes centros de distribuição de energia no Brasil. Outra novidade importante, deixa eu dar em primeira mão para você. Nós vamos passar a fazer energia elétrica para totens de geração de energia para carros elétricos. Então a pessoa vai ter um carro elétrico, vai parar num posto de gasolina, vai ter um totem lá, ele vai carregar naquele totem e a energia do totem será solar. Eu fiz uma entrevista com o Lucas de Grassi há pouco tempo e essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. É possível colocar painel no carro? Ele falou, William, impossível. Porque o carro, o espaço que o carro ocupa, o painel vai gerar pouca energia para o carro e não movimenta o carro. Mas você pode criar estações para abastecer esse carro, inclusive a própria pista. Já tem a própria alguns pista você pode fazer isso. A pista já virou uma pista solar, né? A pista é uma enorme placa de uma outra tecnologia, mas é uma placa solar gigantesca. Muito bem. É tecnologia de ponta. Preço reduz o preço da sua conta, não agride o meio ambiente. Nada, zero. É tudo de bom. O único problema é o governo deixar vocês trabalharem e as pessoas consumirem esse produto. A grande verdade é a seguinte, o governo descobriu que isso é bom, agora ele quer taxar o sol. Né? Então a única saída para o governo é como é que eu taxo o sol? Esses caras estão crescendo em cima do sol, que nos dá todo dia uma maravilha dessa, então vamos taxar o sol. E vamos querer taxar o sol para a gente não crescer. Daqui a pouco eles vão deixar a gente pegar sol. Não, você está usando o sol para te dar vitamina. Mais queimado, eu vou cobrar um imposto de vocês. Emerson, obrigado por essa entrevista, muito esclarecedora, bacana o trabalho que você desempenha. Prazer. Tá vendo? Não falei, o homem não é só política aí. Mas nós acabamos falando sobre política aqui, né? Interferência do governo na gestão das empresas, da ingerência total. Né? Um recado final é aquele. Você acha que a política não interfere na sua vida, no seu dia a dia? Sempre. Total. Se preocupe com política, faça política bem feita, cuide da vida pública, você, cidadão, porque ela vai interferir em você se você deixar as pessoas do mal ocuparem espaço das pessoas do bem. Obrigado, Emerson. Prazer. Muito bom. Prazer, William. Até a próxima. Se você gostou da entrevista, marque aí o sininho para ser notificado sobre novos vídeos e também inscreva-se no canal. Entrevistas como essa aqui, Emerson Capaz. Até o próximo.